Como é que você avalia, como é que a Transparência Brasil avalia o judiciário brasileiro do ponto de vista de custo e de eficiência? É um poder que custa muito para o Brasil, especialmente considerando a realidade brasileira. Né? Gastar pouco mais de 1% do PIB, né, de tudo que é produzido no Brasil, nas nossas riquezas, com o judiciário, é bastante, considerando que o Brasil é um país de renda média, não é um país tão rico quanto os Estados Unidos ou os países europeus. Então a gente gasta muito e entrega pouco. Especialmente porque a justiça brasileira é uma justiça muito lenta, os processos demoram muito. Né? A gente tem casos famosos, a gente viu recentemente da Boate Kiss lá, que cerca de 10 anos para você julgar e condenar as pessoas envolvidas num crime que matou muitas pessoas. Então, é muita lentidão, é muita ineficiência para o judiciário que, relativamente ao que o Brasil tem de dinheiro, tem de riqueza, gasta bastante. Né? 100 bilhões é bastante dinheiro. Vive, de certa forma, descolado da realidade do país? Vive descolado da realidade, especialmente quando a gente considera que é uma população que sofre muita injustiça. A gente vê pessoas com desemprego, passando fome, com uma série de problemas, e a falta da justiça significa que as pessoas não estão tendo seus direitos respeitados. Se um processo demora muito, ou ela sabe que nem adianta entrar porque não vai conseguir obter na justiça no tempo que precisa o seu direito, são pessoas que vão ter o seu direito desrespeitado, e na realidade brasileira isso é muito mais grave do que se fosse num país desenvolvido em que as coisas estão mais ou menos resolvidas. Dos gastos de 100 bilhões, 100,1 bilhões de reais em 2020, 92% foi com pagamento de pessoal, despesas com pessoal. É razoável isso? Assim, o judiciário é claro que vai ter o seu maior gasto com o pessoal, porque o maior custo são as pessoas, né? Juízes, escrivãos, enfim, os funcionários. Agora, é muito alto esse valor, especialmente porque a gente sabe que é uma classe que recebe os maiores salários no serviço público brasileiro e com muitos benefícios, né? Os chamados penduricários, auxílio moradia, auxílio terno, auxílio alimentação, auxílio saúde, toda a sorte de auxílio beneficiando. E isso acontece principalmente porque não tem transparência. A Transparência Brasil publicou um relatório recentemente mostrando que no portal do CNJ, o órgão principal de fiscalização do judiciário, em 4 anos, cerca de 60 mil contra-cheques não estavam disponíveis, ou porque o CNJ não disponibilizou, ou porque o Tribunal de Justiça não deu essa informação. Então, se você não sabe quanto que a pessoa está ganhando de benefício, de auxílio, fica difícil fiscalizar, fica difícil combater os abusos num poder que deveria primar por cumprir a lei e dar o exemplo. Em relação a países mais desenvolvidos, o Brasil ocupa, em comparação com países mais desenvolvidos, o Brasil está muito atrás nos rankings de eficiência, de qualidade do serviço judiciário, né, do país. O que fazer para melhorar? É possível melhorar? De que forma? Como a sociedade tem que cobrar para melhorar? O principal caminho para melhorar o serviço público em qualquer área, e no judiciário não é diferente, é com, primeiro, transparência e se abrir para a população, para atender às necessidades da população, para ter controle social. Ou seja, o cidadão poder cobrar e fiscalizar quando uma coisa não funciona direito. Hoje é muito difícil fiscalizar o judiciário na população, porque não existe mecanismo para isso. Não existe nenhum órgão que conte com participação de pessoas de fora do judiciário fiscalizando esse poder. Então, sem mecanismos para isso, é difícil a população conseguir, na prática, falar o que precisa, onde está errado e corrigir rota. Ninguém é perfeito, todo mundo tem que estar sempre melhorando. O judiciário não é diferente, só que hoje não existe mecanismo de corrigir a rota do judiciário, fazerem os ajustes e eles melhorarem, né, nesses problemas graves de lentidão, ineficiência da justiça. Fica por isso mesmo, não acontece nada. Esse não é o papel do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ? Esse é o papel do Conselho Nacional de Justiça. Foi uma grande melhoria, porque até 15 anos atrás não existia nenhum órgão parecido, só que ele é feito por juízes. Né? Quem controla o CNJ são os próprios juízes. Então tem um limite para o que eles mesmos vão fazer com a própria categoria. Tem o corporativismo, existe em toda organização, e o judiciário não é diferente. Então a gente precisava de uma forma de um controle realmente externo, de pessoas que não fossem do judiciário, que fossem da sociedade, fazendo essa fiscalização.
A Defensoria Pública, por exemplo, tem um ouvidor que tem que ser escolhido de fora da carreira, tem que ser da sociedade civil. No Judiciário não existe nada parecido. Então, ainda é um controle muito falho, embora tenha sido um avanço em relação ao que tinha antes. Agora, se aumentar o controle, você acredita que possa aumentar a eficiência, essas discrepâncias existentes no Serviço Judiciário brasileiro? Eu não tenho dúvida. Se a gente conseguisse aumentar esse controle externo do Judiciário, com certeza ele iria melhorar, porque ele vai ter que responder a alguém que no popular não tem um rabo preso com a carreira, com seus colegas, com o próprio Judiciário. Não é alguém que vai ter que cortar na própria carne, né? É alguém que não tem nenhum interesse a não ser servir o público, atender a necessidade da população. E controle externo não quer dizer, o controle externo que você diz não quer dizer controle de decisões, né? Não, pelo contrário. Isso é uma questão muito boa, porque assim, não é dar poder para os políticos, por exemplo, decidirem quem que deve ser julgado ou não, ou quem que deve ser preso ou não. Isso é o pior que a gente poderia fazer. O judiciário tem que ficar independente, só que a gente precisa que a sociedade civil possa criticar e apontar as falhas de resultados. Não pode demorar 10 anos, vocês têm que melhorar aqui, e um crime não pode ficar tanto tempo sem ser julgado, né? O processo não pode ficar tanto tempo parado, você tem que julgar mais gente, não pode aumentar o salário aqui agora sim, com a crise econômica que o Brasil vive e assim por diante. Então é mais resultado, sem entrar no mérito se uma decisão é boa ou ruim. O juiz tem que ter sua independência para julgar de acordo com as leis brasileiras, sem interferência externa. Mas o Poder Judiciário tem que devolver ao país o que ele custa. Exatamente, né? Muito dinheiro investido para um resultado que está aquém das expectativas e da necessidade do povo brasileiro. Numa comparação com países desenvolvidos, você tem ali os países nórdicos ali, Dinamarca, Noruega, com a justiça, na comparação com a justiça civil, Dinamarca e Noruega, primeiro e segundo lugares, depois Alemanha, aí vem França na 20ª posição, Canadá, Portugal, todos muito melhores que o Brasil nesse ranking em que o Brasil está na 116ª colocação. Não é razoável, né? Isso, e o Brasil está atrás, inclusive, de países que têm uma condição econômica pior do que a nossa. Então, não são apenas os países ricos, né? A gente vê, se você está acima dos 100, né, tá 116ª posição, é porque tem países que têm menos dinheiro que o Brasil e tem um judiciário que está funcionando melhor do que aqui. Então, tem bastante coisa para fazer, dá para melhorar com o dinheiro que a gente tem, não precisa gastar mais, é gastar melhor. Gastar melhor passa por transparência, fiscalização e exigência de que o serviço seja bem feito. Exatamente. Transparência, fiscalização e controle social vai fazer com que a gente gaste muito melhor o dinheiro que a gente aplica no judiciário.